Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Araújo e hoje falaremos sobre o grande gênio Karl Marx. Só que, como sempre, para falar de pessoas ilustres e de mente tão esclarecida, nós vamos pitar. Só que hoje o tema exige um pito mais forte, um tabaco da raça, o paieiro. Isso aqui deixa zoado. Para Karl Marx, a filosofia consiste em pensar sobre o mundo. Pensar sobre o mundo, para Marx, é filosofar. Mas que seja uma filosofia que não venha sozinha, ela tem que vir acompanhada de uma transformação, portanto, de uma prática. É a praxis, o conjunto da teoria mais a prática. Esse é o ideal de filosofia para Marx. Segundo Marx, a praxis, o filosofar, é composto por teoria e prática. A teoria sem a prática é mero idealismo. A prática sem teoria é mero ativismo. A teoria. Se, por exemplo, você é uma pessoa que quer transformar o mundo, que quer modificar a sociedade, a realidade que você vive, mas fica apenas na teoria, apenas no mero pensar, você é apenas um idealista. Não vai sair do lugar. E se por um outro lado, na prática, você é uma pessoa da ação, da ativa, que apenas pratica, age, mas não reflete sobre os seus atos, não usa de teoria, você é um mero ativista. Um sem o outro não é bom, segundo Marx. Um sem o outro é falho. A teoria tem que estar atrelada, acompanhada com a prática. Em resumo, para Marx, o mero idealismo não é bom. E o mero ativismo também não é bom, porque pode acarretar ao ativista consequências que ele venha a se arrepender depois. E sobre ativistas nós temos visto muito na mídia ultimamente as consequências, tanto para si como para a sociedade. Consequências essas que são negativas. Karl Marx nasceu na Alemanha em 1818 e morreu em 1883. Ele tinha uma visão científica da sociedade centrada no mundo concreto, na matéria e na economia. Ele tenta interpretar a sociedade pela própria matéria e não por algo exterior a ela. Suas obras foram A Ideologia Alemã, A Miséria da Filosofia, Manuscritos Econômicos Filosóficos, e suas obras-primas foram O Capital e O Manifesto do Partido Comunista. A ideologia para Marx. Para o positivismo e para o senso comum, a ideologia é meramente um conjunto de ideias. Para Karl Marx, ideologia é uma falsa consciência, uma visão errônea da sociedade, da estrutura social e das coisas como elas são de fato. É uma falsa consciência que visa beneficiar as classes dominantes. Para Marx, a tarefa da filosofia era desmascarar a ideologia, mostrar os reais mecanismos de dominação da sociedade para além das aparências. O trabalhador, por exemplo, pode pensar sobre a raiz do seu salário, a origem do seu salário, o que ganha ou deixa de ganhar, o que pode melhorar e o que não pode. A filosofia marxista se pauta muito na questão da alienação. Alienação é um termo que vem do latim alienare, que significa não pertencer a si. Todos os trabalhadores do sistema capitalista, segundo Marx, são alienados, porque eles não têm consciência do seu trabalho, dos seus direitos, do seu posicionamento diante do seu patrão. Eles não têm consciência da sua exploração. Para Marx, todos nós estamos alienados por esse sistema opressor, que é o capitalismo. Portanto, para o marxismo, é importante que se pense nessa questão da alienação. Marx também se pauta na questão da mais-valia. A mais-valia é a diferença entre o salário pago e o valor do trabalho produzido. É tudo aquilo que o trabalhador, atuando sobre os meios de produção, gera, mas não recebe. Marx diz que, abre aspas, o capital vive à maneira de vampiros, sugando trabalho vivo e que vive tanto mais quanto mais trabalho vivo suga. Fecha aspas. Por exemplo, se alguém trabalha numa fazenda, esta pessoa vende a sua força de trabalho ao patrão, que lhe paga o salário de acordo com o tempo que fica lá. Quando a pessoa vende sua força de trabalho,
O seu trabalho não pertence mais a si, e sim ao empresário que lhe contratou. Assim, o trabalhador não define seus horários, nem seu salário, nem suas próprias metas, pois isso cabe ao patrão. Segundo Marx, isso torna o trabalho estranho ao proletariado, que não trabalha como gostaria. Vale enfatizar que, quando falamos, dentro da teoria marxista, de proletário e opressor, estamos falando de trabalhador e patrão, porque para Marx, o trabalhador é o oprimido e o patrão é o opressor. Para Marx, o sistema comunista, sem divisões de classes, é o ideal, no qual reinaria somente a classe opressora. É contraditório, não é? E o sistema capitalista, obviamente, é o opressor, porque aliena o proletário, o trabalhador. Para Marx, perdeu-se a consciência do todo ao qual pertence. Esqueceram todo o trabalho humano por trás de cada mercadoria, das coisas, das cidades. Segundo Marx, se você compra uma cadeira, você deve pensar naquelas pessoas que fizeram aquela cadeira, o trabalho que elas tiveram, e valorizar, e dar a ele aquilo que ele merece, de acordo com aquilo que ele produz. Só que tem um detalhe: o trabalhador não é dono dos meios de produção. Passamos agora a uma análise marxista do capitalismo. Para Marx, existem os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho. Os meios de produção são os meios utilizados para produzir certo tipo de produto, fazendas, terra, plantações, por exemplo. Os donos da força de trabalho é o proletariado, os trabalhadores. Os donos dos meios de produção são os patrões, os opressores, os burgueses. E por não possuírem os meios de produção, os trabalhadores vendem a sua força de trabalho aos burgueses, seus patrões opressores. Segundo Marx, são 4 as características que definem um sistema capitalista. Produzem mercadorias e estas são voltadas para o mercado. Propriedade privada dos meios de produção. Uma grande parcela da população que não pode existir a não ser que venda sua força de trabalho. E comportamento individualista, aquisitivo da maioria dos indivíduos. Segundo Karl Marx, existe também o fetiche da mercadoria. Fetiche é ver a mercadoria como algo que ela não é. A mercadoria parece algo enfeitiçado, vivo, que nos domina e a perseguimos constantemente. Por exemplo, um carro novo é um modo de viver. Uma calça é uma vida jovem. Para que o capitalismo exista, é preciso a produção no consumo de mercadorias. Para esse consumo se perpetuar, é preciso que a mercadoria seja enfeitiçada. A associação de uma mercadoria para além de sua real função, colocando nela um determinado valor que por ela por si só não possui, configura o processo de fetiche da mercadoria. Segundo Marx, no sistema capitalista, tudo se torna mercadoria. Por exemplo, música, cinema, saúde, educação. Em outras épocas, essas coisas não eram mercadorias. Portanto, o capitalismo é um sistema, de fato, opressor. Bom, você viu a análise marxista de capitalismo, de ideologia, do proletariado, de como deve ser o sistema comunista marxista, né, na sociedade, e como deve ser o filosofar marxista. Agora, você verá uma outra versão do que é, de fato, o marxismo, seu ideal e suas terríveis consequências. Passemos agora a outras considerações sobre o marxismo. Quanto à ideologia. Ideologia é uma roupagem de ideias. Se alguém possui certos interesses, criam-se logo ideologias. Cria-se uma farsa para justificar os interesses de classe. Ela é compacta e possui poder de vírus. Karl Marx, no século XIX, possuía uma ideologia de que a sociedade é injusta e explora o trabalhador, o proletário, e é necessário que, através de uma revolução, a classe trabalhadora tome posse do governo para implantar uma ditadura do proletariado através de uma luta de classe, e tomará posse dos meios de produção, do governo, e quando tomarem posse desse poder, passarão para uma sociedade sem classes e sem governo.
Para ele, deve haver um nivelamento de todos os trabalhadores. A sociedade socialista, que possui e exerce diretamente os meios de produção, e é, por isso, sem classes. Mas para que os grandes opressores, que são os burgueses, se igualem aos pequenos e oprimidos trabalhadores, deve haver um poder muito maior que faça essa força em direção para baixo. Esta força é o que o comunismo marxista quer ser. Marx queria implantar na Terra um paraíso, uma sociedade justa e perfeita pelo poder criativo do mal. O marxismo é materialista e afirma que tudo é matéria, e não há nada além disso, negando assim a existência de realidades espirituais como a alma, Deus. O marxismo é uma história de luta de classes, o oprimido versus o opressor. Os meios de produção mudam, mas a luta continua e um dia chegará em que o proletariado tomará armas e entrarão em confronto com os patrões, e assim os trabalhadores governariam, e com a implantação do comunismo na sociedade não haveria classes nem divisões. Este é o pensamento de Marx. Marx se pauta no princípio do filósofo Hegel. Esse princípio é fazer o mal, produzir o mal, destruir, para que dele venha algo bom. Uma vez que se tem uma luta de antítese e tese, surgirá uma síntese elevada. Num duelo surge o superior. Quando se retira o negativo da vida, cria-se um imobilismo, uma falta de vitalidade. Hegel traz para a filosofia uma ideia de que o mal pode produzir vida. Diz que existe criatividade, produtividade no mal. Marx levou isto à prática. Na política, em que matar, destruir, trazer abaixo a ordem, irá trazer uma ordem superior. É a luta entre tese e antítese para que venha daí uma síntese, um resultado. O discurso marxista é maquiado de belas palavras, como interesse pelo pobre, pelo oprimido, pelo povo que luta por dias melhores. Mas não se julga uma pessoa ou grupo de pessoas pelo que elas amam, mas pelo que elas combatem. E é claramente visível que o marxismo comunista combate a família, a vida, a moral, a fé, o direito. Uma coisa é a propaganda, outra é a verdadeira intenção. O princípio de ação marxista é o princípio do trabalho do negativo, da destruição, do pôr abaixo. E o marxismo quer pôr abaixo aquilo que para ele é uma enorme pedra de tropeço. As três colunas da civilização ocidental: a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Entrando nessa questão, a filosofia grega nos legou o correto raciocínio, a lógica, os valores da estética, da beleza, da apreciação do belo, a metafísica, o estudo do ser, a política, não politicagem partidária, mas política em si, que mostra que sua pedra angular é o bem comum. O direito romano nos legou as bases do direito, dos deveres, as noções de justiça, dar a cada um aquilo que lhe é devido, e por fim, a moral judaico-cristã, que nos legou as noções de ética, de bem e de mal. E a ética possui uma máxima, que é fazer o bem e evitar o mal. Isso está inserido na consciência de todo ser humano. Todas as vezes que nós fugimos dessa máxima de fazer o bem e evitar o mal, que está latente em nossa mente, nossa própria mente nos adverte. Opa, tem alguma coisa errada aí. Opa, é a famosa voz da consciência. Então esses três pilares constituem a nossa civilização ocidental. Não são somente costumes baseados como um costume goiano de comer arroz com pequi, um costume gaúcho de churrasco ou baiano do acarajé. Mas é como uma tradição arraigada que constitui a nossa essência enquanto cidadão ocidental. E Marx, com o marxismo, ele quer destruir essa tese, que seria a nossa civilização ocidental, com a sua antítese, que são suas ideias revolucionárias. Toda revolução é contra uma tradição, para daí surgir uma síntese, como o choque de dois trens, e daí sobe um cogumelo
de destruição, para daí surgir um resultado. E esse resultado seria o paraíso marxista, sem classe, sem opressão, um amor livre, a liberdade, tudo nos moldes socialistas, marxistas, materialistas. Ideia de Deus, ideia de moral, isso e tudo iria por água abaixo. Para Marx, essa revolução só aconteceria através de uma revolta dos trabalhadores. Porém, o próprio Marx sabia que isso não era possível e os trabalhadores iriam explodir em revoltas e iriam sofrer muito debaixo da pressão dos capitalistas opressores. Mas seria uma pressão tão grande que os trabalhadores da França, Inglaterra e Alemanha se uniriam e iriam impor a ditadura do proletariado na Europa, trazendo assim o paraíso socialista à Terra. Mas isto não aconteceu. Os trabalhadores não se uniram, ao contrário, os trabalhadores franceses pegaram nas armas para matar os trabalhadores alemães para defender os interesses de classe de seus patrões capitalistas, obviamente. Após a Primeira Guerra Mundial, o marxismo estava em crise teórica, pois como era possível que eles estivessem alienados a ponto de matar os da mesma classe em defesa dos interesses dos patrões capitalistas? Isso é no mínimo patético. Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Ópio é uma substância alucinógena, uma substância entorpecente. E ele aplicou esse termo à religião, que quando a pessoa, por exemplo, está oprimida, está fraca, está carente, enfim, sofrendo, ela recorre a uma realidade sobrenatural, ou seja, a religião. E esta serviria para sanar essas suas mazelas. Para Karl Marx, havia então uma interferência cultural na alienação do povo, uma vez que a cultura da civilização ocidental, para ele, causa alienação. Aliena o povo, os torna imbecis, os torna marionetes. Veio então Antônio Gramsci e formatou essa ideia cultural. Quem alienou os trabalhadores para que não lutassem por sua classe, mas pelos interesses de seus patrões? Gramsci diz que são os 3 pilares da civilização ocidental, que para ele são o veneno, que impedem os trabalhadores de lutarem por sua classe. Era necessário que a força do negativo pusesse abaixo esta ordem opressora para que surgisse uma ordem superior. Não pelo regime da força e terror que Stalin implantou na União Soviética, mas as 3 colunas da civilização ocidental deveriam ser implodidas lentamente, de forma gradual e anônima, como um vírus injetado que vai corroendo a sua estrutura por dentro. Todo marxista odeia a família porque é baseada em 2 coisas que são opressão para eles: propriedade privada e patriarcado, em que o homem é o provedor do lar e a família perpetua a ética sexual natural, a qual deve ser destruída, segundo o pensamento marxista. Nada pode ser ostensivo, mas disfarçado de modo que as pessoas não percebam, mas bebam veneno lentamente. Destruir a cultura dos direitos do homem em nome de uma dignidade do homem, criando a ditadura, a destruição. Há uma propaganda falaciosa e há também a realidade terrível por trás. O marxismo cultural parte da realidade de que Marx quer implantar um novo mundo na Terra por meios culturais, segundo Antônio Gramsci, pois os métodos da Revolução Armada de Lenin e Stalin não deram certo, até porque o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Assim, o marxismo se infiltra nas instituições como família, escola, religião, para que comece a destruição por dentro, a fim de manter com o silêncio e a sutileza o controle populacional, de modo que a sua ideologia de governo seja implantado e eficaz, lançando mão da destruição para que daí surja uma ordem superior. Então, como vimos, o marxismo é de fato uma ideologia que pariu, digamos assim, o comunismo, o socialismo, e por não ter dado certo como Marx queria, veio Gramsci, Antônio Gramsci, e idealizou um marxismo cultural,
as ideias de Marx na cultura. E o que é pior e mais terrível, o marxismo cultural, ele se infiltra, ele se instala nas instituições estáveis. Quais são as instituições estáveis? A escola, a família, o Estado e a religião. As instituições base de nossa sociedade. Essas instituições são onde as bases da civilização ocidental derramam o seu legado. Então, destruir as bases da civilização ocidental é o grande desejo, a grande meta do marxismo. Só que para isso, essas colunas, como são robustas e fortes, é preciso ir até onde o seu legado é derramado, como numa fonte, nas instituições estáveis. Na escola, através de doutrinação de livros e professores doutrinadores, com viés esquerdista, por exemplo, do nosso Ministério da Educação, o MEC. Na religião, principalmente através da teologia da libertação, na Igreja Católica, querendo fazer uma reinterpretação da Bíblia, dos Evangelhos, dizendo, por exemplo, que Cristo não ressuscitou porque essas coisas não existem. Cristo apenas ressuscitou no coração dos apóstolos. No Estado, através de governos ditatoriais, totalitaristas, de cunho comunista, socialista. Temos aí PT, PSDB, que é tudo farinha do mesmo saco. Através da política de pão e circo, Bolsa Esmola e Companhia Limitada. Temos aí também a mais importante célula da sociedade, a família. A instituição mestra, que é de onde surge a sociedade. Através da mídia falaciosa, tendenciosa, pretensiosa, que é propagadora desses ideais marxistas, através de programas sociais relacionados à própria família, através de novelas mostrando todo tipo de deturpação da moral, da fé, relativizando a moral e a fé, deturpando também a história do nosso povo, por exemplo. Para tal, dou uma dica de leitura, várias dicas de leitura. O livro Não Senhor Comuna 1 e o Não Senhor Comuna volume 2, do amigo Evandro Sinotti. Ótimo livro, ótimos livros, ótimas obras, de simples compreensão, mas de uma clareza maravilhosa. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do professor Olavo de Carvalho. Isso aqui é uma janta, um almoço, entendeu? Isso aqui não é um lanche, não. Isso aqui é uma refeição completa. Fala sobre essa questão do comunismo também, do socialismo. A mente esquerdista, para você entender a psicopatia, a loucura que é ser um esquerdista. As ideologias do século XX, que mostra essa questão do socialismo. Hitler e o desarmamento. Outra farsa interessante também, que o governo impôs que o desarmamento ele é necessário para proteger o cidadão de bem. Muito pelo contrário. Aqui mostra como Hitler conquistou, e primeiramente através do desarmamento da população. População desarmada é a população dominada. O Diabo na História, que fala sobre o comunismo, fascismo e outras misérias. E, por último, Desinformação. Isso aqui é de um chefe alto lá do serviço de inteligência russo, Yomihai Pacepa, que relatou tudo. Ele meteu a boca no trombone, falou muito sobre as estratégias comunistas de conquista, inclusive através da teologia da libertação. Então a coisa é séria. Então, por hoje é só. Que Deus salve a terra de Santa Cruz da miséria, da desgraça que é de fato o comunismo.